Fala pessoal, no vídeo de hoje vou comentar sobre a entrevista do ministro Fernando Haddad para Mônica Bergamo na Folha de São Paulo na semana passada. Se você é novo aqui no canal, já curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos, que a gente costuma falar aqui de economia, ciência econômica e assuntos correlatos. Tudo bem, na semana passada o ministro Fernando Haddad deu uma longa entrevista para Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, em que algumas coisas me chamaram a atenção. Tá? O título da entrevista é Haddad diz que batata quente dos gastos virou prioridade nos debates com Lula. Tá? Ministro afirma que reestruturação de despesas agora vem na frente de qualquer coisa, até mesmo da reforma tributária sobre a renda. Bom, isso sinaliza, né, uma mudança bastante relevante, né, da maneira como o governo, né, e o ministro Fernando Haddad veem o ajuste fiscal. Né. É verdade que desde o ano passado o ajuste fiscal tem estado nas pautas do governo, ele é importante porque o déficit público está alto, a dívida está aumentando, a dívida do governo e, consequentemente, as expectativas de inflação têm aumentado. Com as expectativas de inflação mais altas, porque o governo está gastando demais, não tem receita para pagar isso, vai vir mais preços, né? Os preços aumentam com esses estímulos do governo, consequentemente, os juros estão subindo. Né? Então, o Banco Central tem sinalizado, todo mundo tem sinalizado que para os juros pararem de subir até voltarem a cair, a gente precisa ter esse lado fiscal equacionado. E é a primeira vez que eu vejo, pelo menos, do ministro Fernando Haddad dar ênfase que ele também está preocupado. Né? Até então, o ministro dizia que o governo estava fazendo a parte dele, mas que isso não era, né, algo tão preocupante. Agora não, colocou-se o governo do lado daqueles que também estão preocupados com isso. Então, só para mostrar as aspas, está no final da entrevista, né? Mas as aspas que o Fernando coloca temos agora que resolver antes a questão da reestruturação da despesa, isso vem na frente de qualquer outra coisa. Lula conhece o contexto, está atento. Tá? Então, primeiro, acho que a primeira coisa relevante aqui é a mudança, né, do discurso de que o aumento de receitas tributárias é suficiente para fazer o ajuste fiscal e bater as metas do novo arcabouço fiscal que o governo colocou, para, né, a necessidade de focar no controle de despesas. Tá? Ele vai, ao longo da entrevista, falar sobre herança maldita, a culpa do governo anterior, etc. Não vou entrar nesse mérito, tá? Vai elogiar o presidente Lula, campeão de superávit primário, enfim. Mas, claramente aqui, uma coisa que me deixou um pouco preocupado é que, embora o discurso ir para o lado dos gastos seja interessante, seja correto, dê um bom sinal, né, para a economia, eu senti o ministro um pouco pedindo um apoio da sociedade. O que é normal, tá? Não tem nada de errado ele pedir apoio, mas me pareceu que ele conversou com o Lula falou assim, olha, entendi, tô de acordo, mas a gente não tem apoio político para passar aí uma pauta de uma reforma mais estrutural dos gastos. Né? Então, portanto, fale com a população e consiga apoio. Essa é a impressão que eu tive. Aqui me deixou um pouco preocupado nesse sentido. Quer dizer, será que o governo vai ter força para colocar essa pauta politicamente? E eu digo força não só porque o Congresso pode fazer oposição, pode querer ir contra o governo, mas força dentro do próprio governo. Tá? Eu acho que a impressão que eu fico, não conheço bastidores de Brasília, não conheço detalhes, mas a impressão que eu fico é que o Haddad está pedindo ajuda para convencer o próprio governo de que isso é a prioridade. Né? O governo tem lá diferentes alas, diferentes forças, né? O próprio PT sempre se colocou contra qualquer ajuste de gastos, né? É um discurso bem contrário da esquerda. A esquerda geralmente foca na coisa de aumentar a tributação de gente rica, outras pautas que não casam muito com a discussão mais técnica. Quer dizer, você pode tributar gente mais rica, mas já fiz vídeo aqui inclusive sobre isso, você não vai conseguir resolver, estabilizar a dívida só com isso. Você vai precisar mexer nos gastos de qualquer forma. Um ponto que o Haddad colocou que eu acho importante, que eu quero enfatizar aqui, é a questão da necessidade de a gente fazer uma reforma mais estrutural dos gastos. Quer dizer, há 30 anos atrás, exatamente, a gente fez uma reforma monetária muito importante, que foi o Plano Real. A gente
acabou com a hiperinflação, reformou a moeda, criou um sistema depois, né, sistema de metas de inflação lá em 99 que ajuda a gente a controlar a inflação até hoje. Então, você pode ter suas críticas à política monetária, ao nível de juros, mas o mecanismo, as ferramentas da política monetária funcionam razoavelmente bem, né? O que não melhorou tanto assim, foi a parte fiscal, né? Ao longo do tempo a gente tentou fazer algumas micro-reformas, né? Então tem a lei de responsabilidade fiscal, que é no ano 2000, tem outras coisas, mas vou destacar aqui o teto de gastos de 2016, que deu certo no começo, mas não se mostrou viável, politicamente viável no longo prazo. Agora o novo arcabouço fiscal, né? Mas até então a gente não tem, a gente coloca macro tetos, né? Quer dizer, não pode passar de tal gasto, mas nada diz sobre a qualidade desses gastos. Então eu acho que é uma oportunidade importante da sociedade brasileira começar a discutir que quando a gente for fazer ajuste de gastos, e isso vai ser frequente, né? O governo sempre tem que ajustar gastos em algum nível, a gente seguir um critério mais técnico, né? Então avaliar as políticas, ver qual que deu resultado, qual que não deu. A gente tem tecnologia, estatística, econométrica hoje para dizer, olha, tal política não deu os benefícios que a gente imaginava e ela custou muito caro, né? Então a gente consegue monetizar impactos sociais e comparar com custos. Eu sei que muitas políticas têm resultados que não são monetizáveis, não são quantificáveis exatamente. Mas pelo menos a gente põe algum critério para ranquear as políticas, né? E aquelas que têm uma nota mais baixa, elas não precisam deixar de existir, elas precisam ser redesenhadas, precisam ser ajustadas. É comum você, ao sair a política de um papel e ser implementada, você observar que coisas podem melhorar, que deixa a política mais barata ou mais efetiva. Tá? Mas, um ponto que eu não vejo nunca ninguém falando, que eu acho que seria um avanço ainda mais interessante, é a gente limitar a expansão do gasto. Tá? O teto de gastos de 2016, de certa forma, ele já fazia isso. Ele congelava os gastos em níveis reais. Né? Você não podia aumentar. Se você aumentasse o gasto, podia aumentar o equivalente à inflação, em termos nominais. Em termos reais, não podia aumentar os gastos do governo. Agora, não colocava, né, nenhum critério técnico para novos gastos. Então, acho que a gente poderia, a partir de agora, estabelecer um protocolo, ou protocolos, né, em que projetos a partir de um certo valor, 10, 20, 30 milhões, não sei o valor, tivessem obrigatoriamente um piloto, né, um monitoramento, indicadores, uma avaliação de impacto, quando possível, né, antes de você escalar esse projeto e gastar milhões e milhões de reais. Tá? Isso ajudaria muito a gente colocar critérios técnicos sobre a expansão dos gastos. Provavelmente a gente não vai conseguir estabilizar a dívida cortando o gasto atual. Ou vai cortar muito pouco. Porque a maior parte dos gastos são obrigatórios, né? Salário, benefício previdenciário, juros. Você não consegue cortar essas coisas. Né? Agora, a gente pode tentar evitar a expansão desses gastos. E aí a gente coloca critérios rígidos para essa expansão. Tá? E técnicos, que tire um pouco, né, do populismo ali, eleitoreiro, as políticas públicas. Acho que isso também poderia valer para emendas. Né? As emendas cresceram muito, né, nos últimos anos, desde o mandato anterior, né, cresceram muito, e a gente tem muito pouco critério para monitorar, para observar os impactos dessas emendas. Então, elas também poderiam seguir esses critérios de avaliação de impacto, esses protocolos de eficiência do gasto público. Enfim, uma ideia, não sei o que você acha. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa ideia ou de outras ideias. O governo está no caminho correto, precisamos fazer mais rápido o ajuste, mais devagar, faz sentido a gente avaliar as políticas, enfim. Deixa seu comentário, se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, mande para os amigos e te vejo até mais. Tchau, tchau.